Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, a você que generosamente tem me acompanhado nessa missão evangelizadora, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isto, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na primeira semana da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Nas vossas orações não multipliqueis palavras, como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força das palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vós necessita antes mesmo que vô-lo peçais. Eis de como vós deveis rezar. Dizei: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante que Jesus quer quebrar aqui com os paradigmas ou com a visão farisaica daquele tempo, dos mestres da lei, dos fariseus. Alguns ali usavam de hipocrisia até na experiência de oração, que não era uma experiência verdadeira, porque não era para a honra e glória de Deus, era para si mesmo. Era uma oração centralizadora, onde a pessoa era o centro e não Cristo, e não Deus. Aqui falamos bem claro. E muitas vezes acontece isto quando a nossa oração é vazia de razões para estarmos rezando. O que eu digo razões para estarmos rezando? Se a gente for parar, nós precisamos rezar 24 horas, né? Porque toda hora nós precisamos de vida, de oração para aguentar o chumbo grosso que vem na nossa vida. Mas quando eu digo essas razões, muitas vezes nós rezamos sem estar na presença de Deus. Ela é vazia. Ela é uma oração carro automático, né? Carro automático, não precisa passar marcha, né? E a nossa oração não pode ser carro automático. A nossa oração tem que ser uma oração de experiência profunda e verdadeira com Deus. Por isso, a palavra de Deus hoje diz que não multipliqueis palavras para falar com Deus, como fazem os pagãos, para serem reconhecidos, multiplicando palavras e palavras muito bonitas, muito eloquentes, né? Um bom homem na retórica, sem problema nenhum ter uma retórica bonita, porém, tudo deve convergir para a honra e glória do nosso Deus. Quando eu estou pregando, principalmente na missa, eu saio sempre entusiasmado com aquilo que eu preguei, que foi primeiramente para mim, em primeiro lugar para mim. Como eu saio daquela pregação, daquela homilia,
muito satisfeito porque serviu para mim. Não sei se serviu para A, para B ou para C, né? De vez em quando algumas pessoas vêm e dizem, me dá um retorno daquilo que foi para eles e principalmente para mim. Por isso que eu, quando estou pregando, eu me preocupo em atingir o meu coração, para não precisar multiplicar palavras, para não criar, ficar inventando. Não, não, não. É uma experiência muito pessoal e que eu quero ter a presença do nosso Senhor na minha vida. Por isso Jesus hoje diz que antes, não multiplique palavras, porque antes de você pedir, antes de você chegar até Ele já sabia. Então não precisa justificar, ficar cobrando, ou multiplicando palavras, melhor dizendo, né? É claro que ter o discernimento de saber a vontade de Deus não é simples, não é fácil. Por isso eu insisto com Deus em algumas coisas que eu peço e sempre no final dessa homilia você vai ouvir eu pedindo, porque essa graça eu necessito e Deus sabe o quanto eu necessito para, de fato, ser feliz. De fato, ser feliz. Bom, não vamos multiplicar palavras, não. E vamos direto aqui na outra parte, na segunda parte, quando Jesus ensina-nos a rezar. Ou seja, quando rezar e dizer Pai Nosso, é a primeira atitude de quem quer partilhar. O Pai não é meu, o Pai é nosso. Que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. É glorificar Deus todo o tempo, reconhecer a grandeza de Deus a todo tempo, que ninguém tem. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim aqui na terra como também no céu. Ou seja, Deus é Deus aqui na terra e no céu. Então, nós vamos pensando nessas palavras, dirigindo essas palavras, percebendo que o quanto ela tem sentido de ser. Então, o quanto nós precisamos nos preencher desse louvor a Deus, nesse Pai Nosso, nessa primeira parte, um grande louvor a Deus. E depois ele diz, perdoai as nossas ofensas. Pai, perdoa as nossas ofensas. Aí tem uma condição interessante. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me ofendeu. Então, veja bem, a dinâmica aqui já é uma dinâmica que depende de você para receber o perdão de Deus. Não depende de Deus te perdoar, Deus quer te perdoar sempre. Mas assim como eu perdoei, me perdoa, ó Pai, me perdoa, ó Pai, quem me ofendeu. E não nos deixei cair em tentação, nesse tempo de quaresma em especial. Não nos deixei cair nas mãos do maligno. Não nos deixei experimentar o fel que vem do maligno, mas livra-nos do mal. Livra-nos do maligno. Então, é uma oração que ao mesmo tempo é um louvor a Deus e termina com um exorcismo, né? Um tipo de exorcismo, livra-nos do maligno, proteja-nos do mal que somos capazes de realizar, do mal que somos capazes de aceitar, livra-nos do mal. Então, veja bem, é uma oração mais completa que nós temos, mesmo porque é uma experiência do próprio Cristo. É uma experiência do próprio Cristo que fala com o Pai, ensinando-nos a dirigir-nos ao Pai primeiro que é nosso. Então, que essa maravilha desse evangelho de hoje traga para nós a sabedoria, a graça de reconhecer o senhorio do Senhor Jesus nas nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com esse belo diário,
constantemente nos enriqueça, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a graça de ter a nossa casa para cuidarmos dos sacerdotes, nos conceda essa graça pelo seu Filho amado, pelas suas lágrimas, ó Virgem Maria, lágrimas de dor, nos conceda essa graça, nos dê esta graça de ter a nossa casa para cuidarmos de sacerdotes, termos o nosso instituto para ter santas vocações, para cuidarmos de sacerdotes. E São José, esposo da Virgem Maria, nos conceda a graça da fidelidade a Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.